Agora a semana em foco, os fatos que marcaram o noticiário nesta semana pelo portal Meso Regional com Jefferson Santos, que está aqui com a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Sexta-feira com novos ares. O sol começa a aparecer. O sol começa a aparecer, o friozinho vai dar um tempo, vem calor por aí. Vai entender São Pedro, né, cara? São Pedro é um queridão, ele sabe que a gente Tu acha? Ele é querido, ele é querido. Tu acha? Tá te falando isso porque dessa vez ele deixou tudo pro final de semana, né? Mas só para lembrar que o final de semana, sol e temperatura em elevação, podemos chegar a 26, 27 graus aqui em Blumenau. Quem sofre são as crianças, né? E os idosos com essas doenças respiratórias. Todas as idades, isso aí, o que eu tenho visitado, mudado de agenda e não recebido a agenda por conta de pessoas com síndromes respiratórias nos últimos 10 dias. Cada vez mais, cada vez mais. E o tempo colabora para isso também. Ponto facultativo nos jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo. É capaz de alguém perguntar, vocês estão exagerando, né? O futebol feminino está nascendo praticamente no Brasil, né? E já querem ponto facultativo? E se eu te falar que alguns estados já adotaram? Alguns estados já adotaram. E quem vai de fato ser agraciado são os servidores públicos, mais uma vez, porque nós da iniciativa... Vamos lá, Jorge. E lembrando, né, a estreia da Seleção Brasileira segunda-feira. 8 da manhã. As escolas estão de férias, as universidades, de férias, mas, bancos, enfim, a rede bancária geralmente adota, e aí nós que produzimos, é de verdade isso, não sinta-se ofendido, servidor público, mas o empreendedor, o trabalhador é que paga os impostos. Aliás, nós estávamos até há poucos dias trabalhando só para pagar os impostos, agora talvez sobre um pouquinho para a gente. Que ano difícil tá para quem empreende, para quem precisa vender, para quem precisa pagar os tributos, tá difícil de verdade. E eu não sou nem, seu machista, talvez vão dizer, seus machistas, Jorge? Mas é o seguinte, eu não sou favorável nem nos jogos da seleção masculina e amo futebol. E paro, às vezes, para assistir, ou pelo contrário, nós que trabalhamos pela comunicação, ligamos a TV e ali estamos escrevendo para dar notícia, para divulgar, enfim. E, de verdade, se eu estiver passando por alguma dificuldade, mesmo amando o futebol, sou torcedor do Palmeiras, não consigo assistir todos os jogos da seleção brasileira. Por quê? Porque eu preciso faturar, Jorge, eu preciso sustentar minha família. Nós não somos igual aos servidores públicos que, querendo ou não, lá no final do mês ou no início do mês, tá com o soldo na conta, tá com o salário ali depositado. Então é isso, acho que o Brasil tem muito feriado. Muito mesmo. Aí tem gente que fica bravo que, poxa, Jefferson, não trabalhe só pensando na folga, porque quem trabalha só pensando no final de semana e na folga não prospera, Jorge. E aí não é o que estou falando. São os que os livros dizem, o que os prósperos, não só de grana, de money, dizem, não. Muita gente aí que é exemplo no mundo, dá uma olhada para ver se eles folgam demais igual a gente folga. Só é bom lembrar que Santa Catarina não adotou essa medida, Blumenau não adotou essa medida, Nenhuma cidade do estado adotou essa medida, mas no Brasil tem estados que adotaram essa medida. E será que são os estados mais prósperos? É uma questão de enxergar. Eu adoro futebol feminino, torço muito, quero ver se consigo acompanhar de alguma forma, ouvindo, vendo, lendo, sei lá, porque eu gosto muito, eu acho que é bom, é benéfico para o esporte demais. E até para as meninas, quebrar tabu, e quebrar tabu e avançar, eu acho que é muito bacana, apoio com 100% o futebol feminino. Falando em esportes, nossos para-atletas chegaram nessa semana, quarta, né? E ontem foram homenageados
carreata. Justa a carreata na tua visão, Jefferson? Mas poderia fazer mais uma hoje, outra final de semana, porque, de verdade, orgulho para Blumenau. É muito orgulhoso. É mundial, né? Você tem alguém que torce o nariz, Aham. não entende a importância e o avanço que isso significa, né? Além da gente ter um para-atleta que começa a sua investida no paradesporto, já se destacando mundialmente, o que isso é um orgulho, porque ele deve estar na próxima Paralimpíada, se Deus quiser, né? Representando e levando o nome de Blumenau. Você abre as portas para um monte de gente com deficiência e mostra para eles, você pode ter uma oportunidade aqui. E Blumenau, se não é a única, é uma das únicas cidades do país, tem uma secretaria exclusiva para atender essas pessoas. A primeira, né? E assim, parabéns ao José Alexandre, a Suzana Narlime, né? É assim que fala, eu acho. E a secretária também, né? A Margot, né? Agora me fugiu. Quiroli. A Gisele. A Gisele, isso mesmo. Obrigado, Jorge. Parabéns de verdade por vocês, tá? A Suzana e o José não conseguiriam talvez chegar lá se não fosse o trabalho da Gi, né? Então, parabéns mesmo, de verdade, vocês merecem mais trocentos desfiles e eu tenho certeza que a garra, a determinação de vocês trará resultados ainda mais expressivos na Paralimpíadas. E Blumenau precisa isso. De verdade, precisa avançar muito, mas muito mesmo na acessibilidade por parte do poder público, por parte da iniciativa privada. Nós precisamos ver todos eles com excelentes olhos. Para quem é atleta de alto rendimento, sabe o quanto é sofrido chegar lá. E ser um paradesportista, eu tenho absoluta certeza que é mais sofrimento ainda, por todas as dificuldades que envolvem, né? Que uma pessoa que um atleta não teria, né? Pelas condições físicas perfeitas, um para-atleta acaba tendo uma ou outra dificuldade maior. Então, parabéns e que venham outras medalhas e que não seja só no atletismo, que venha na natação, que venha em todos os para-esportes aí, né? Tomara. Bonito trabalho que Blumenau faz, um avanço, um exemplo, mais um exemplo que a cidade dá. Está em Brasília o prefeito Mário, deixa eu ver aqui, ainda não começou a reunião com o presidente Lula, ministros e convidados, para assinatura de um conjunto de atos para ampliação e fortalecimento da política de segurança pública. Está acontecendo em Brasília e aí vai se destacar a segurança nas escolas. Por isso o prefeito Mário foi convidado para participar deste encontro devido ao ataque à escola Cantinho Bom Pastor, aqui em Blumenau, a manifestação de paz, aquela visita a Brasília, aquele movimento feito em Brasília para que se avance nas questões de segurança nas escolas. E mais uma vez, o prefeito Mário vai estar frente a frente com o presidente Lula. Será que vai ter gente colocando fotinho do Mário do lado do Lula, chamando o Mário de petista, Jorge? Mas qual é isso? Que as pessoas fazem isso, né? Faz. Taxam alguém por uma foto. O extremo faz isso, né? Exatamente. O consciente entende a situação. Exatamente. É necessário, né? Entende que isso é um prefeito visitando um presidente e há necessidade de se ter diálogo independente daí de ideologia partidária. Exato. E Jorge, então é isso. Eu escrevi, quem for no Instagram do Mesmo Regional, tem lá um artigo meu, um editorial de uma versão impressa, falando do quanto Blumenau é percussor. É percussor agora, né, na Secretaria de Paradesporto, né, e é percussor sempre foi.
E aí depois eu vou fazer uma crítica com relação à praça inaugurada ontem, Jorge, se tu me permitir. A estação. Isso. E aí, o seguinte, eu escrevi que Blumenau seria assim percussor na mudança da legislação. E graças, né, a essa vitrine que Blumenau as autoridades, né, incluindo o prefeito Mário e os vereadores, é hora de reconhecer isso. Né? Eu já critiquei bastante eles aqui no mesmo regional. Quando tem que criticar, a gente critica. Mas parabéns, esse é um avanço significativo na lei. Mas a gente não pode só punir quem a lei permite de fazer uma atrocidade contra, como esse marginal aqui do Blumenau fez, né? Na creche Cantinho Bom Pastor. Nós temos que prevenir como também, e aí a legislação precisa se mudar. No Brasil tem umas manias chatas de só criar, né, e não rever a legislação. Cria-se leis. Mas uma lei, às vezes, tem conflito com uma já existente. E aí, se aquele cidadão tivesse sido punido nos crimes anteriores que o mesmo tinha cometido, talvez ele não tinha chegado naquele patamar. Isso também precisa ser mudado. Bandido no Brasil tem benefício demais. Essa é uma realidade que precisa ser mudada. Bandido no Brasil tem benefício demais. Se quando ele tentou assassinar o próprio padrasto, ele tivesse recebido uma pena, ainda que alternativa, que para mim nem isso cabe, mas nem isso ele tomou, talvez já teria sido o suficiente para mudar o consentimento mental dele. É isso, mas parabéns para o Blumenau. Alguém teria enxergado exatamente que ele era pior do que só levava perigo à comunidade. Exatamente. Quinta vez que Maria Regina assume a prefeitura de Blumenau, o documento já foi assinado. Amanhã, Maria Regina torna-se interinamente prefeita de Blumenau até o próximo dia 2 de agosto. O prefeito vai fazendo, isso aí é coisa de segundo mandato, né? No primeiro mandato a gente... Natural, candidata, pelo menos por enquanto, à prefeitura de Blumenau pelo PSDB, ela está fazendo um curso avançado de como se administra a cidade. Sim, com certeza. Ela é gestora, uma boa gestora, sim, Jorge. Não se discute. Dúvida. Ela precisa um pouco mais, ela precisa conquistar mais as pessoas com seu carisma. E veja bem, olhar nos olhos das pessoas e sorrir são duas coisas essenciais. Para conquistar voto. Tá aí uma dica, vice-prefeita. A senhora tem capacidade de governar a cidade, não tenho dúvida disso. Mas olhar nos olhos das pessoas e sorrir. E não um sorriso falso, sorrir, porque a gestão nos possibilita inúmeras coisas boas, né? Então tá aí uma dica. Essa viagem do Mário é importante também, né, para Brasília hoje e depois para a Alemanha é importante para a gente até conseguirmos continuar usando o Oktoberfest como nome da principal festa da cidade. Para quem não sabe, vão ter algumas Oktoberfest mundo e Brasil afora que vão ser proibidas de utilizar o nome. Né? O nome lá vai virar uma propriedade mundial, né? O nome é Oktoberfest. Então, só aqui no Brasil tem 1 milhão de exatamente, né? Tem Oktober em Chapecó, em São Paulo, agora Brasil no Rio de Janeiro, afora, é cheio. Santa Cruz do Sul, Itapiranga. Aliás, de Itapiranga eu acho que é a mais antiga. Salvo engano, tem na Argentina. Mais antiga, a primeira Oktoberfest da América Latina, salvo engano, foi na Argentina. Né? Então, algumas não vão poder mais usar, só com a chancela lá de Munique, né? Só com a autorização deles. Então, essa viagem é importante. E aí, Maria Regina fica no comando mais uma vez em Blumenau. 5 dias não é suficiente para muita coisa. E também, mas é a experiência, né, experiência que vai se adquirindo. Exatamente. Se ela pretende administrar o município, né? Se candidatar e administrar, já vai ter essa experiência. Praça Estação, lá na Praça Vitor Conder, em frente à Prefeitura de Blumenau, aberta ontem, muito concorrida apesar da chuva, né, do tempo ruim, mas muitas pessoas foram prestigiar ali a abertura daquele local. Vai ficar
fantástica. Ela está muito bonita. Mas falo sempre tem um mais, que, né? Lógico. Sempre tem uma vírgula e um mais. Blumenau é exemplo, é vitrine, é modelo. E aqui a gente não costuma inaugurar, Jorge, obra inacabada. E a praça da estação... Não tá pronta, é que eu não fui lá. Fui. Tá muito bonita, muito mesmo. Alguém se apressou. Alguém, e eu até imagino que não sejam sócios ali, não. Mas, Jorge, vamos lá. O que a gente percebe é que quando uma creche é concluída, quando uma escola, às vezes até começam a usar... Aquela lei das obras inacabadas. Pois Bom, né? Primeiro que não foi sancionada e segundo também que não é pública. Né? É, exatamente. É uma concessão, mas não é uma obra pública. Mas vamos lá. Né? Começam a usar depois da cerimônia de inauguração, geralmente acontece quando realmente está pronta. Pelo menos é o praxe aqui de Blumenau, isso a gente segue bem. Mas lá, pertinho do playground, tem montes de areia, tem coisa inacabada. E uma outra crítica que eu faço aqui, que colocaram um tapume enorme e feio para um evento tão grandioso e importante como é a inauguração, como foi a inauguração da Praça da Estação. Ali em frente é o bonito jardim que a prefeitura tem. Poxa, será que não dava para esse tapume ser colocado na segunda-feira que vem, depois dessa inauguração? Ou esperar, de repente, o prefeito voltar da Alemanha para definitivamente inaugurar? Ou talvez tenha os contratos de locação ali. A gente precisa saber, eu pedi explicações até para a assessoria de comunicação da empresa ali que construiu, que explora, né? E que explora o local. Vamos ver, essa é uma crítica, não é para a Praça da Estação. Essa é uma crítica para que Blumenau não caia na bobagem de inaugurar coisas inacabadas. Essa é a dica que eu deixo aqui, é a sugestão que eu faço. Aliás, a praça, né? Essa praça já deveria ter sido entregue há muito tempo. Ano passado ainda. Tudo foi com dificuldades. Tudo foi com dificuldades. Tá difícil alguns materiais no mercado, Jorge. É isso, eu entendi. Tá faltando material, preço elevado, enfim. Ontem eu estive conversando aqui com o deputado federal Ismael dos Santos, né? Uma das bandeiras dos nossos representantes em Brasília. Que se chegue logo ao fim da duplicação da BR-470 e ele comentou aqui sobre o grande problema de hoje, já que o governo finalmente começou a olhar para essa obra e liberar dinheiro, que estão nas negociações das desapropriações. Agora, entre esse mês e o mês que vem, haverá lá na Justiça um mutirão para se avançar nas desapropriações. E o grande problema dessas desapropriações está justamente no nosso trecho aqui, Blumenau-Indaial, onde há muita discussão sobre valorização e outras alternativas. Aí existem as leis que não te permitem que construa muito próximo da rodovia. E só para a gente ver assim, quando é o governo que erra, né? Ele não fiscaliza, ele não aplica o que tem que aplicar, deixa tudo se desenvolver no entorno da rodovia sem cobrar a regra de espaçamento, as regras de um modo geral, e a gente acaba parando nisso. Nesse tipo de situação. Porque muitas desapropriações não são de desvios, é ali mesmo no segmento. Os caras construíram em cima da rodovia. Estrada, né? Eu lembro do Frozen, que não estava documentado para a prefeitura, eu acho que isso já foi resolvido, mas o trabalho que deu, lembra disso? Depois que pegou fogo, toda a trabalheira que deu, a rodoviária de Blumenau, não tem, que é um terreno doado para Blumenau, mas que não foi oficializado. Sim. Então nos cobram isso como cidadão e não fazem o seu dever, né? O seu dever como governo. Então o exemplo não é o adequado. Exatamente. E aí a injustiça é cometida com quem? Jorge, no meu ponto de vista, a injustiça maior é cometida com quem cumpriu as regras, construiu o seu imóvel, né? Construiu no imóvel regular, deu o afastamento exigido pela lei e que hoje vai ser
de algum modo prejudicado com a duplicação, e quem construiu lá em desacordo com a legislação vai ser indenizado e ainda está atrapalhando o andamento da obra. Isso aí. Né, esse é o meu ponto de vista. O DENIT tem elogiado em entrevistas, enfim, o juízo aqui federal em Santa Catarina, né? A Justiça Federal em Santa Catarina, com a celeridade dos processos de indenização, né? Não vale a pena para ninguém, isso é indiscutível, uma indenização. Não vale a pena você receber uma indenização por um pedaço do seu imóvel e tal. Eu desconheço alguém que tenha ficado extremamente feliz, sabe? Principalmente quando o imóvel é regular, quando está tudo certo. Porém, né? Você tem uma casa, você pensa em essa casa vale X, você coloca à venda. Exatamente. Às vezes até um profissional do ramo imobiliário diga, ó, esse teu imóvel vale X. Você coloca à venda. Para conquistar aquele X, amigo, é muito difícil demais. É muito difícil. Vai ficar alguns Você já pode ter na cabeça que por aquele valor você tem que ter muita paciência para conseguir vender. Imagina agora numa necessidade pública, né, que a avaliação não leva em conta sentimentos ou investimentos ou coisa parecida. Então é muito difícil. E muito geralmente difícil. é abaixo do valor do mercado. Sabe o que eu lembrei agora? Que eu estava na Galega, se eu não me engano, apresentando lá na época de 2005, 2008, não me lembro. E veio uma notícia que 20, 30 anos depois, ali quando a prefeitura pegou a região do aterro ali para transformar aquilo no aterro, no negócio, uma família conseguiu uma ação na justiça contra a valorização que a prefeitura deu naquele terreno. Mas isso 20, 30 anos, sabe? Nem se sabia mais se tinha alguém ainda vivo. Com direito a fazer. Mas a justiça deu ganho de causa à família, que o valor realmente que a prefeitura avaliou o terreno estava incorreto. Antigamente era muito pior essa situação. Era. Hoje já se tem uma avaliação de mercado, né, nessa situação e o proprietário ele consegue ingressar na justiça, ele tem mais força para brigar judicialmente nesses casos. Né? E é o que implica em muitas vezes na parada de obras, né? Na dificuldade de avanço de obras. Olha, eu posso dar um exemplo aqui, vou tomar a liberdade de citar, mas alguns herdeiros da família Jensen lá na Itopava Central são tristes até hoje, brigam na justiça até hoje para indenizar e não receberam indenizações prometidas, acabaram autorizando porque achavam, né? Tem muita gente ainda, os mais antigos, né? Não adianta, né? Não adianta entrar na justiça, não adianta aquilo, mas ainda conheço pessoas ali descontentes com o que receberam até hoje. Aliás, algumas nem receberam nem o mínimo. Isso é. Olha, um assunto polêmico do final de semana passado foi os panfletos homofóbicos em evento no Parque Ramiro Ridiger durante Piquenique da Diversidade, promovido pela ONG Mães do Amor. No local, papéis com mensagens homofóbicas de cunho religioso, algumas frases, textos bíblicos. E foi feito o piquenique no mesmo dia que tinha a Marcha para Jesus. Não sei o que isso tem a ver, se não tem a ver, Deus queira que não, tomara que não. Mas é uma situação que a gente vive novamente, né? Dessas questões dos extremos. Provocações de palco, sabe? Vi uma publicação das mães nas redes sociais que qualquer coisa, meu ponto de vista, Jorge, qualquer coisa que a gente comente aqui, nós seremos taxados, principalmente por elas, né? Afinal, quem colocou aqueles cartazes lá? Certamente não, tenho absoluta certeza que não foram elas, para ganhar palco e tal, mas foi uma cabeça muito pequenina, sabe?
que deu a oportunidade muito maior delas aparecerem se era a intenção de que elas não aparecessem. Tu acha que na intenção de machucar acabou fortalecendo? É lógico que sim. E, no meu ponto de vista, também foram lá para a Marcha para Jesus para dar uma cutucada. Então, do meu ponto de vista, que todo mundo quer palco e aí nenhum dos dois lados soube aproveitar a situação. E aí, repetindo, né? Se eu for falar aqui tudo que eu penso, então capaz de abrirem até um processo contra mim também, não tem problema. A justiça está aí para vocês. Só que, para todos nós, né? Só que, Jorge, para mim, são pessoas que precisam evoluir nas suas lutas. Os extremos precisam evoluir. Exatamente. Né? A gente fala aqui dos extremos. Exatamente. Né? Aquele isso. Que não admite de jeito uma nenhum. Crítica, né? E mais do que isso, não só não admite uma crítica, que pensa que para crescer tem que diminuir o outro, tá? Tem gente que infelizmente, e não é pouca gente não, Jorge, tem pessoas que pensam que para crescer o outro precisa ser diminuído. E aí, gente, vocês estão indo para um caminho sem luz no final do túnel. Respeitar as diferenças acima de tudo. Respeito é a palavra que simboliza tudo o que há de bom na face da terra, na face da humanidade. Se você usar respeito, a palavra respeito e os princípios dessa palavra, se você tem fé, se você é cristão, se você é budista, se você é do candomblé, se você é evangélico, se você, enfim, acredita em qualquer outro ser, outro Deus, enfim, sabe? Respeito é o que aquela entidade que você acredita quer. E se você não respeitar as opiniões alheias, aí você já não está cumprindo com nenhum princípio. E o pessoal que também é ateu, aliás, conheço muito ateu que respeita muito mais ser humano do que alguns cristãos, né? Do que os seres, né? E a turma que está lutando contra a homofobia, uma luta justa contra a homofobia, contra o preconceito, o racismo, enfim. Parabéns para vocês, mas vocês também precisam respeitar as opiniões alheias, porque vocês levam ao extremo e acham que tudo é racismo, que tudo é homofobia, que tudo é preconceito. E não é tudo, as pessoas pensam diferentes. Falar nisso, escolas cívico-militares já está sendo elaborado um projeto na Assembleia Legislativa com o objetivo de que o governo do estado assuma as escolas cívico-militares aqui em Santa Catarina. Primeiro vamos separar o que é o colégio militar da escola cívico-militar. Cívico-militar é uma participação de militares em escolas públicas da rede estadual. O colégio militar, que é como temos aqui, né, em Blumenau, é um colégio da Polícia Militar, que sobram vagas e são sorteadas aí entre a comunidade. Então, o colégio militar está fora disso. Aqui em Blumenau a gente tem a Coronel Federsen, que faz parte desse projeto cívico-militar implantado no governo Jair Bolsonaro. Porque tem uma parte da população que entende que isso é necessário, quer que a escola seja como era antigamente. Na minha época, por exemplo, né, tinha que fazer filhinha bonitinho, tinha que cantar o hino nacional, tinha que ter respeito ao extremo, ao professor, ao diretor, às autoridades e tal. E tem uma parte que defende isso. Por isso a criação das escolas cívico-militares. Agora chegou o outro governo e simplesmente acabou com o projeto. Jorge, vamos fazer o seguinte... E aí começa a guerra dos extremos de novo. Exatamente. Vou fazer a seguinte distinção. Colégio Militar foi constituído depois de discussões por entidades sérias e que resolveram fazer um projeto embasado em muita coisa boa. Colégio Militar constituído sem ideologismo. Escolas cívicos militares constituídas
por ideologias e agora destituídas por ideologia. Tudo aquilo que é constituído por ideologia não dá certo, seja da direita, seja da esquerda. Tudo aquilo que é constituído de forma técnica, embasada e justa, dá muito certo. Então é isso, são os extremos brigando. Sou a favor de que uma vez por mês, porque todo dia, eu vou já concluir com o vídeo que eu vi, mas todo dia hino nacional, vai virar brincadeira e não seriedade. Agora, se você tiver lá uma segunda-feira no mês para cantar o hino nacional, para aprender sobre os símbolos, para respeito, alguma regrinha, uma palestra de um policial, de um aposentado, de alguém que seja exemplo também para a sociedade, enfim, para aprender sobre gestão financeira, para aprender sobre política, muito válido. Agora, né, todo dia vai encher o saco da galera mesmo, de professores e de alunos. E o seguinte, né, recebi um vídeo aqui, mandar um abraço mais uma vez para o pessoal do grupo de oração, que acompanha a gente aqui, estão mandando mensagens, e o seguinte... Vai falando aí, que o Mário está falando lá em Brasília. Né? Exatamente. Vamos ouvir o prefeito? Eu acho que cabe, né, Jorge? Tem como... Se eu conseguir mudar aqui, eu Vamos lá. consigo. Então, né, recebi um vídeo que uma escola manteve lá em algum outro estado. Tá ao vivo aí? Santos que precisa se... Não, não é isso. Agora, Com sabedoria e discernimento para que não... O Brasília, né? prefeito Mário está falando lá em Brasília nesse ato de assinaturas. Das nossas crianças, que com certeza são o futuro da nossa nação. Deus abençoe Blumenau, Santa Catarina e o nosso Brasil. Muito obrigado. Rápido. Foi rápida a fala do prefeito, não deu nem tempo da gente conseguir conciliar aqui. Mas que bom, né? Lotado o auditório lá em Brasília, né? Inteiro, O prefeito Mário agora cumprimenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi chamado para ficar ali entre as autoridades desse evento e ganhou uma parte da voz para poder se manifestar nesse encontro que está sendo realizado agora. É um ato de assinatura de ações para a melhoria da segurança pública no país. Blumenau percussor, mais uma vez. Por isso que, né, é importante e demais, né, para a cidade essa fala do prefeito, enfim. Pena que por um motivo muito triste. Mas concluindo lá, cívico-militar, recebi um vídeo que um diretor de uma escola resolveu colocar os alunos enfileirados, cantar o hino nacional, sabe? Jorge, todo mundo, olha o grande diretor, olha aí, o Lula não vai conseguir destituir, não sei o quê. A escola caindo aos pedaços. Os alunos num pátio de lama. Sabe? Então, será que cantar o hino nacional vai melhorar a qualidade de educação daquele local? Tem muita coisa para ser discutida. E não é também tirando o hino nacional que vai se melhorar também, né? Mas tem muita coisa na educação para ser discutida e o que o prefeito terminou sua fala falando isso. As crianças são sim o futuro da nossa nação. Então tudo que elas aprendem de bom vai refletir ali no futuro. Eu estou recuperando aqui a palavra do prefeito Mário para a gente ouvir. Para um momento tão especial na questão da segurança pública nas nossas escolas. Destaco, ministro Flávio Dino, que hoje completam 3 meses e 16 dias daquele fatídico dia 5 de abril que ceifou na cidade de Blumenau a vida de 4 preciosas crianças. E além disso, feriu-se outras 5 crianças. Isso num tempo, por aquele monstro, de 20 segundos. Foram 20 segundos necessários para que Blumenau fosse ferida, para que famílias fossem feridas, para que crianças fossem retiradas do seu seio familiar. E quero destacar aqui, senhoras e senhores, que eram 4 filhos únicos, de famílias que hoje têm literalmente o seu ninho vazio. Blumenau é uma cidade que ao longo dos seus 173 anos de história conviveu com 95 enchentes,
menores e maiores. É uma população que sabe enfrentar os desafios, é uma população resiliente, mas que foi extremamente impactada e ferida naquela data. Famílias com dor, com sofrimento, impactou toda a cidade. Mas estamos vivendo e, mais uma vez, sendo resilientes nesse enfrentamento. Mas eu quero usar aqui, presidente Lula, uma frase que quero até usar e lê-la, que foi falada pela Jennifer, mãe do Bernardo Papes, que estivemos inclusive com o ministro Flávio Dino e com a primeira-dama Janja, que diz o seguinte: o pedido e o clamor dela como mãe que perdeu seu filho, abrindo aspas, o que eu quero hoje é o compromisso de todos vocês para me ajudar a salvar um dia os seus netos e os seus filhos, para que a gente consiga garantir mais segurança para essas crianças. Porque é muito triste ter o único filho agredido e assassinado dessa forma. Prefeito Mário Hildebrandt, durante seu discurso, nesta ação que está acontecendo nesse exato momento lá em Brasília, né? Que são recursos e ações para o fortalecimento da segurança pública. E é muito importante que Blumenau ganhe essa visibilidade através do prefeito participando de eventos como esse. Jefferson, fechamos aqui mais uma semana em foco, os destaques da semana pelo Meso Regional. Obrigado pela tua participação. Sou eu quem agradece vocês aqui da Itaberá. Jorge, um abraço para o Rafael, para ti. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Sexta-feira tem mais. Convido a todos, né? Quem ainda não conhece o Meso Regional, é fácil. O Meso Regional é uma palavra só, então tem 2 R's de Meso Região, né? E acesse aí nas redes sociais, é fácil de encontrar em www.mesoregional.com.br. Sugerem, né? E acompanhem as nossas reportagens também. Um abraço, até semana que vem. Até. Jefferson Santos participando com a gente.